Tudo bom, pessoal? Bom dia. Tudo bem? Cauê por aqui. Vamos esperar aqui mais um minutinho para a gente poder dar início ao evento. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Tudo bem? Cauê por aqui. Vamos esperar aqui. Legal, vamos lá. Bom dia, pessoal, obrigado pela presença de todos. Vamos dar início a mais um webcast de resultados da construtora Tenda. Meu nome é Álvaro Cauê, responsável aqui pela área de relação com investidores da Tenda. Hoje estão presentes aqui no evento o Renan Sanches, nosso diretor executivo financeiro e de relação com o investidor, Rodrigo Osmo, nosso diretor-presidente, Leandro Santos, também do nosso time do RI. A dinâmica do webcast ela vai ser muito parecida com o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos trimestres. O Renan ele vai fazer uma apresentação agora, né, falando um pouquinho dos números da Tenda, falando também do offsite, e aí na sequência a gente vai abrir para perguntas e respostas para o pessoal, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, para quem quiser fazer, né, as perguntas ao longo do call, tem um botãozinho de Raise Hands, vocês apertam, por favor, a gente por aqui vai fazer a moderação e para que a gente possa seguir nessa dinâmica. Eu vou aproveitar que o pessoal está acabando de entrar e eu vou só ler o disclaimer e vou passar a palavra para o Renan para a gente poder iniciar o evento, tá bom? Esse webcast de resultados, ele diz respeito aos resultados financeiros da Tenda do primeiro trimestre de 2021. As informações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas, legislação ou outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Renan, vou passar a palavra para você para iniciar o evento. Muito obrigado e bom dia a todos novamente. Obrigado, Cauê. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia para todos. Vou compartilhar uma apresentação aqui, bem curtinha, para contextualizar, e em seguida a gente vai para as perguntas, tá? Cauê, só me confirma se está tudo certo aí com a minha tela. Está dando para ver a apresentação? Tá sim, Renan, tudo certo. Maravilha. Vamos lá, então. Bom, pessoal, o Cauê já falou, estamos aqui, eu e o Rodrigo como painelistas, e temos o Cauê, nosso gerente de RI, e o Leandro, nosso analista de RI aqui nos apoiando, tá? Em relação aos resultados do primeiro trimestre, a companhia teve um desempenho interessante em relação a lançamentos e vendas. A gente está bastante contente aqui com o desempenho que a gente obteve nesse primeiro trimestre de 2021. Em termos de lançamentos, nós fizemos 610 milhões de VGV lançado, né? Um aumento substancial em relação ao ano passado, que foi bem baixinho. E esse primeiro TRI de 2021, ele foi melhor, o primeiro TRI que a gente já teve nesse sentido, e o que a gente gostaria de denotar aqui é que teve um incremento importante de São Paulo. Se vocês se lembrarem da nossa apresentação no Investor Day do ano passado, um das nossos objetivos estratégicos aqui era voltar a aumentar a market share em São Paulo. A gente acredita que está on track para conseguir aumentar esse market share. Então, São Paulo conseguiu aumentar os lançamentos, quando a gente compara com os últimos 12 meses do primeiro TRI 21 para trás, e os últimos 12 meses do primeiro TRI de 20 para trás, a gente aumentou os lançamentos em 41%, e a gente, inclusive, aumentou as vendas no mesmo percentual, também em 41%, aumentamos o land bank em 25%, então o desempenho em São Paulo está deixando a gente animado, que a gente está on track para voltar a ganhar bastante market share e crescer bastante nos próximos anos aqui, tá? E a gente fez tudo isso aumentando o preço de vendas em São Paulo, tá? O que é bem interessante também, a gente aumentou o preço de vendas em São Paulo em 3%,
quando a gente compara o desempenho do primeiro TRI de 20 com o de 21, tá? Então, uma boa parte desse crescimento que a gente vê aqui em lançamentos foi ancorado por São Paulo, tá? Em termos de vendas, a gente nota um desempenho também bem positivo em relação ao primeiro trimestre do ano passado, 60% superior, e o grande detalhe é que a gente fez isso aqui nos mínimos patamares históricos de custos de vendas. O processo de transformação digital da tenda, ele já vem se pagando, bem interessante essa iniciativa que a gente criou lá atrás, a gente mergulhou de cabeça aqui, e a gente acredita que ainda tem muita iniciativa para colocar de pé, mas o que a gente já conseguiu colocar, e associado à questão de pandemia, está permitindo a gente reduzir nossos custos fixos de lojas. A gente fechou 20 lojas, 23% das lojas que a gente tinha, a gente já fechou, e a gente deve fechar mais. Ou seja, eu reduzo o custo fixo, continuo vendendo um alto volume, isso está trazendo para a gente um custo baixo de vendas, né, recorde aqui para a empresa de 6,1% do custo de vendas sobre as vendas, tá? Sobre as vendas brutas, que é, de fato, a melhor comparação aqui para ver esse tipo de eficiência. Então, a gente está bem contente com essa jornada de transformação digital, que a gente também falou, né, no Investor Day, que é uma jornada importante para a gente. As vendas por indicação vêm subindo muito, as ferramentas que o vendedor tem, elas são bastante intuitivas, a gente está com uma qualidade de marketing digital muito forte também, então está se pagando muito bem, a gente acha que ainda tem bastante coisa pela frente aqui para a gente trabalhar e capturar de ganho, tá? Em relação ao repasse, esse foi um destaque negativo no trimestre, né? O primeiro trimestre de 20 foi pior, né? A gente melhorou em relação ao primeiro trimestre de 20, mas a gente acredita que o potencial de 21 era muito maior do que o que a gente entregou, e aqui o que atrapalhou de fato, né? Foram de fato os feriados e a piora da pandemia na segunda quinzena de março. Muitos repasses desembocaram nessa segunda quinzena de março, e aí, infelizmente, a gente teve a piora da pandemia, teve os feriados, a Caixa também não conseguiu trabalhar com normalidade nesse período, né, e muitas coisas se acumularam para o próximo mês. Então, isso fez com que o volume de transferências não fosse o que a gente desejava. Isso acaba, inclusive, acarretando um consumo de caixa, que a gente consegue notar aqui, nessa parte direita do gráfico. A tenda consumiu 60 milhões de caixa no modelo on-site, muito em função dessa questão do repasse, tá? E a gente também teve um consumo de off-site de 37 milhões, esse consumo ele deixa a gente bastante contente, tá? A gente pagou, né, pela aquisição da nossa fábrica aqui, nossa fábrica sueca, que já chegou no Brasil, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, essa aquisição, ela representou aqui 29 milhões, desses 37 foram efetivamente a aquisição da fábrica, e aí o restante foi, de fato, a operação, né? O G&A, os pilotos que a gente está fazendo, que consumiram também, tá? Mas 29 foi a fábrica, então isso explica um consumo importante de caixa aqui no primeiro trimestre, de 97 milhões de reais no consolidado, tá? A avaliação que a gente tem aqui é que no ano, né, se a gente tem uma normalização dos repasses, que é o cenário base da companhia, afinal, a gente já passou, né, por uma fase mais crítica da pandemia, e abril, as operações voltaram ao normal. A gente acredita em geração de caixa no ano para a companhia, mas é possível que hajam novas volatilidades, né? A gente não está num ambiente estável ainda para dar essa segurança, mas no ano a gente acredita de fato em geração de caixa, tá? Em relação à margem bruta, a gente teve uma nova queda, né? Tanto na margem bruta reportada, quanto na margem bruta do backlog, né? Do resultado futuro. Então, a margem bruta reportada caiu para 31,1 em relação a 31,5 do quarto TRI. Cabe notar que 31,1 é exatamente o centro do guidance que a companhia estimou, né? A gente enviou para o mercado um guidance de 30% a 32% de margem bruta ajustada, e a gente entregou 31,1%, então foi bem em linha com o que a gente imaginava, porque a gente já sabia da pressão de custos que ia acontecer, né? E a gente nota também essa redução de 1 ponto na margem bruta de resultados futuros, que está em 34,1%. Então, tudo mais constante, e é difícil dizer tudo mais constante hoje, mas tudo mais constante a gente, de fato, permaneceria próximo dessa margem. A gente acredita que existem novas pressões de custos que nos devem fazer transitar aí entre o bottom e o meio do guidance ao longo dos próximos trimestres, tá? A gente ainda acredita, de fato, que o guidance, ele é um guidance crível, e a gente comprova isso com o resultado do primeiro trimestre. E o lucro líquido da companhia foi um lucro líquido de 42 milhões de reais na operação on-site,
e quando a gente coloca para dentro o prejuízo que a gente tem na operação off-site, o lucro consolidado ficou em 37 milhões de reais. E importante notar, né, que isso aqui já é um crescimento em relação ao ano passado, ele não é um nível recorrente de lucro, é claro, mas ele já é maior do que o que a gente entregou no primeiro tri do ano passado, e dentro desse lucro de 37 milhões, a gente tem toda essa reversão de custo que a gente apresentou aqui, né, que ela impacta mais no primeiro trimestre, né, em que você faz a reversão de custo quando o custo aumenta, né, quando o custo de obra aumenta, foram 22 milhões de impacto que já estão aqui dentro desse custo de obra, e afetaram o lucro. E a gente também teve uma revisão no nosso programa de stock option, que afetou em 5,1 milhões de reais, e já está aqui dentro também, que é algo não recorrente, enfim, mas ele vai afetar o resultado do ano, né? Afetou direto no primeiro trimestre. Então, mesmo com esses itens não previstos, não recorrentes, né, a gente tem aqui esse lucro de 37 milhões de reais, tá? Bom, e aí dando uma pincelada aqui em relação ao off-site, a gente teve avanços bastante importantes aqui no trimestre. O primeiro deles é que a gente conseguiu a nossa certificação da TEC. Nós temos o DATEC número 42 do Brasil agora, são muito poucos DATECs emitidos do Brasil até hoje. E esse DATEC, ele basicamente permite que tecnologias construtivas que ainda não têm norma, elas possam operar normalmente com o banco, né? E esse DATEC, ele serve para a empresa, para aquela tecnologia construtiva. A gente ficou 2 anos trabalhando nesse DATEC, agora a gente tem a conclusão dessa jornada, e isso permite que a Tenda possa agora financiar os clientes no crédito associativo, assim como a gente faz no nosso modelo tradicional, e é uma baita vitória aqui para a companhia conseguir isso cedo, né? Enquanto a norma de wood frame no Brasil ela não é concluída, ela está em discussão, ainda deve levar um tempo, e por isso a gente decidiu lá atrás se antecipar e obter esse DATEC. A gente aprendeu muito também nesse processo, e é uma etapa bem vitoriosa, a gente fica bem contente de poder anunciar isso aqui para vocês. E a segunda coisa bem relevante também é que chegou a nossa fábrica, né? Chegaram os containers, são 15 containers. Eles chegaram da Suécia, ficaram um tempão sendo produzidos na Suécia, ficaram um tempão no oceano, um tempão no porto, e agora eles já estão lá em Jaguariúna, que é a nossa localização final da fábrica, para serem montados. O processo de montagem é longo, os suecos vêm para cá para montar com a gente, para fazer uma operação assistida, e a gente acredita que ao longo do segundo semestre de 2021, a gente consegue colocar essa fábrica para operar. Enquanto isso, a gente está operando com aquela operação mais manufaturada, né, que estava em Santa Bárbara do Oeste e já foi para Jaguariúna também. Então, a gente deslocou o pessoal e todo o maquinário que a gente tinha em Santa Bárbara para Jaguariúna, e a gente está lá produzindo naquela velocidade de piloto, aprendendo bastante, fazendo testes, montando as casas dos nossos projetos em Mogi, né, com esse maquinário mais artesanal, tá? E a gente também tem conseguido adquirir terrenos para o modelo off-site. A gente, agora com a fábrica operando, a fábrica ela tem potencial de produzir 10 mil unidades ano, e agora a gente tem o grande esforço aqui de preencher essa fábrica e também de desenvolver a cadeia de suprimentos, né? Isso vai vir com o tempo, e para preencher a fábrica a gente precisa do Land Bank. Então a gente está num processo importante aqui agora de acelerar a aquisição de Land Bank e a aprovação de projetos. Esses projetos que a gente comprou agora, mais 3, né? 3 empreendimentos aqui, 3 terrenos para fazer empreendimentos, eles ainda são de piloto, né? São projetos pequenos para a gente testar bastante coisa ao longo desse ano e o ano que vem, que é o nosso grande objetivo, para aí começar a rampar esse negócio a partir de 2023 e almejando chegar em 10 mil unidades por ano em 2026. Lembrando que a gente tem aqui uma perspectiva de mercado endereçável já no nosso market share bem maior, né? A gente acredita em 30 mil unidades por ano já no nosso market share para esse modelo off-site. E a gente, na primeira fábrica, consegue entregar 10 mil unidades por ano, tá? Então, tem um caminho super longo aqui de crescimento desse projeto na companhia, tá? É isso, pessoal, em relação aos highlights principais aqui, e queria abrir para perguntas para a gente ter um debate bem rico. Vou parar de compartilhar a tela. Legal, Renan. Obrigado. E, pessoal, só reforçando, eventualmente, quem quiser fazer umas perguntas, por favor, botãozinho de raise hands, para a gente poder moderar por aqui, tá bom? A nossa primeira pergunta, ela vem da Thaís Alonso, do CIT. Thaís,
você pode habilitar seu microfone e realizar a pergunta, por favor. Oi, bom dia a todos. Primeira pergunta que eu tenho é sobre as estratégias de otimização de custo de vocês. Acho que a margem foi penalizada, é natural com o aumento do INCC. O que vocês têm feito de estratégia para controlar esse aumento, essa redução de margem, aliás? E quanto do capital empregado do legado ainda pesa no resultado? Porque é uma coisa que perdeu a disclosure nos últimos anos, dado ao menor valor, mas eu acredito que ainda tem um peso dele sobre o ROIC, certo? Obrigada. Oi, Thaís. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Em relação à estratégia de redução de custo, né, que a companhia acredita de fato que esse processo de abordagem industrial permite um ganho de eficiência, de melhoria contínua interessante, né? Então, a gente tem essa trajetória de ganhar custo ao longo do tempo por eficiência, a gente vai continuar fazendo isso, mas é mais relevante do que isso nesse momento. A gente acredita que tem itens na nossa cadeia de suprimentos do modelo on-site que são bastante rígidos, né, que tem uma dificuldade grande de negociação, tem uma dificuldade grande de competição, né, que é especialmente aqui o aço. E inclusive, quem está tendo mais impacto de custo no último ano, né, Thaís? Então, a nossa grande aposta aqui é de substituição desse material ao longo dos anos, tá? Esse é um projeto de longo prazo na companhia, né? A gente já vai ter ganhos dele agora no curto prazo, parcialmente, mas é onde a gente aposta. Então, por exemplo, no on-site, nosso modelo tradicional, a gente está fazendo a mudança, né, para os prédios baixos, né, que são até 5 andares, a gente vai fazer a mudança do aço na estrutura pela fibra de vidro, que é uma norma recente que foi aprovada no país, né, as empresas já vinham testando isso, tinham até empresas que tinham da Tec, e já vinham testando isso há um bom tempo, e agora saiu a norma, e a Tenda está aplicando fibra de vidro. A gente já fez alguns pilotos disso, a gente vai fazer o rollout ao longo do segundo semestre. Isso vai reduzir a necessidade de aço da estrutura, e como o aço subiu demais, né, e deve continuar subindo, ela é muito competitiva. A fibra de vidro não era competitiva 2 anos atrás, mas com esses aumentos de aço ela virou competitiva. Então, esse é um primeiro elemento, né? O segundo elemento, quando a gente pensa no off-site, o off-site não depende de aço, né? Ele depende de madeira, de placa cimentícia, depende de gesso, de outras coisas, né? E são mercados muito mais pulverizados, especialmente a madeira, né? Que é a matéria-prima principal aqui, que traz alguma proteção adicional em função da competição existente. É bem fragmentada aqui a produção de madeira no país. Então, de fato, a gente acredita que substituição é o caminho que leva as empresas a uma maior proteção a esses cenários, tá? E aí a segunda pergunta em relação ao capital empregado do legado, você tem razão, ele foi perdendo bastante relevância, né? Hoje ele é inferior a 100 milhões de reais, ele é 85 milhões do nosso capital empregado, está caindo, né? E, claro, isso ainda afeta o ROIC. A gente acredita que a curva de monetização desse dinheiro restante ela ainda é longa, ela deve levar ainda uns 2 ou 3 anos, e aí, uma vez que isso acabe, isso sim, acaba melhorando um pouco a nossa rentabilidade, tá? O impacto em margem bruta dos projetos em legado, ele já é nulo, tá, Thaís? De fato, a questão aqui é o capital empregado e as contingências, né, que estão numa curva descendente, né, mas ainda tem, tá bom? Obrigada. Legal. A nossa próxima pergunta vem do Igor Altero, do Santander. Igor, você pode desabilitar seu microfone e realizar sua pergunta, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela apresentação. 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação assim, falando do repasse, né? Você teve um repasse um pouco mais difícil esse TRI, que acabou levando uma queima aí. Eu queria entender como é que vocês estão vendo aí esse repasse mais nas últimas semanas, se tem melhorado, se continua da mesma maneira, e enfim, se daria para imaginar que por conta desse repasse um pouco mais retrasado no primeiro TRI, a gente pudesse ver uma reversão disso já no segundo TRI, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é com relação à Praça de Campinas, né? Queria que vocês pudessem dividir com a gente o que vocês estão imaginando em termos de crescimento nessa praça, né? Em termos de VGV, até 2021 e o que vocês imaginam para frente. Obrigado. Pega a primeira, eu pego a segunda aqui, né? Combinado. Vamos nessa. Igor, obrigado pelas perguntas.
Em relação ao repasse, Igor, ainda é cedo para dizer, tá, se a gente consegue ter uma reversão importante para resolver o backlog. Não é o histórico, tá, Igor? Em geral, essas coisas elas se arrastam. Então, quando a gente tem atrasos importantes, como aconteceram no primeiro tri desse ano, como aconteceram no primeiro tri do ano passado, a gente fica uns 2, 3 trimestres para resolver o problema. Se a gente lembrar bem o que aconteceu no ano passado, o trimestre em que a gente resolveu uma boa parte do backlog acabou sendo o terceiro, não o segundo, né? E foi no primeiro grande problema e o backlog só se resolveu no terceiro. Então, eu não acredito em uma resolução muito relevante ao longo do segundo tri, tá? Essas coisas historicamente se carregam pelas deficiências operacionais que a gente tem, né? Nessa burocracia entre tenda e caixa, é um pouco mais lento mesmo, tá? Então, a gente acha que a geração de caixa ela também deve acompanhar essa curva, né? Ela eventualmente deve ter um período mais longo para se ajustar aqui. Por isso que a gente acredita de fato que no ano existe uma recuperação, mas não necessariamente no segundo trimestre a gente vai visualizar isso não, tá? Tudo bom, Igor? Com relação a Campinas, Campinas tem a demografia para rivalizar com Salvador como a terceira maior operação da tenda. Então, depois de São Paulo e Rio, Campinas, em teoria, poderia chegar lá. Mas é um mercado bem mais competitivo do que Salvador, por exemplo, né? Então, quase todos os grandes players estão lá. A Cury tem uma presença importante, a MRV é líder, Direcional prospecta por lá. Então, a gente entra animadíssimo e das nossas 10 operações ele tem terceira ou quarta melhor demografia e ciente da competitividade. Então, é um alto potencial. Tá ótimo. Obrigado, Renan, Rodrigo, Cauê. Cauê? Legal, vamos lá, pessoal. É a primeira vez aqui da moderação, então eu peço um pouquinho de paciência aqui para a turma. Vamos lá. Próxima Tá indo pergunta. bem, Cauê, tá indo bem. Próxima pergunta vem do Bruno Mendonça, Bradesco BBI. Bruno, você pode realizar sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Duas perguntas. A primeira sobre a revisão da margem backlog que vocês fizeram. Se puder dar uma luz aí, Renan, de como que foi esse processo, só para a gente ter uma sensação de quão conservador isso está, ou se você está se preparando para aumentos adicionais dentro desse orçamento, ou se é simplesmente para refletir o que já aconteceu, né? Então, no fim, se devem haver outras, a gente pode esperar outras revisões para frente. E a segunda sobre Prosoluto, que a gente também viu a carteira do Prosoluto crescendo, aí continua crescendo, né? Como é que é o papel disso dentro da estratégia comercial? Os números operacionais eram muito bons, mas o quão dependente isso é do Prosoluto, principalmente da carteira pós-chave, né? E quanto que você está financiando o percentual do VGV na média? Como é que está a dispersão aí desse Prosoluto? Obrigado. Legal, claro. Vamos lá, Bruno. Obrigado pelas perguntas. Bom, em relação à margem do backlog, Bruno, a gente refletiu aqui em todas as obras já lançadas da tenda e nos novos lançamentos também que a gente fez no trimestre, elas estão com os custos atuais da cadeia de suprimentos, tá? Então, elas não têm aqui nenhuma nova projeção de aumento, tá? Se isso acontecer, de fato, a gente vai ter novos hits. O que a gente tem como compensação também, que vocês podem notar já no primeiro tri, é um aumento de preço, ainda tímido, mas um aumento de preço da companhia, sem perder VSO, né? E a gente, quando olha por dentro, né, dos meses, o que aconteceu, a gente está numa crescente de aumento de preço, tá? Então, e abril veio muito bem também, tá, nesse aspecto, tanto de volume quanto de aumento de preço. Então, a gente acredita que existe alguma compensação aí nos próximos meses entre aumento de preço e novas pioras de custo, tá? Isso aqui tá indicando o resultado recente da companhia. Por que a gente acredita que isso está acontecendo? Porque a tenda já tinha pouca competição nesse segmento que a gente atua, nós estamos no low end da faixa 2, e agora a competição está quase inexistente.
A maioria dos players, inclusive listados, não operam mais nessa faixa de preço que a gente consegue operar, dada a nossa eficiência de custo. E isso está dando uma pista muito mais larga para a companhia. Esse contexto acaba ajudando a gente a vender bem, com bom preço e gastando menos para vender, né? Então, a gente tem de fato uma expectativa aqui de que essa curva ascendente de preços possa ajudar um pouco e talvez offsetar pelo menos parcialmente novos ajustes. Mas eles não estão previstos, nem maior preço e nem os ajustes futuros de custo que possa acontecer, nada disso está previsto na margem, tá bem? E aí, em relação a ProSoluto, realmente, Bruno, ele continua crescendo, né? O ProSoluto, ele tem uma dinâmica de carrego, né, importante no balanço, para a gente notar que até o final de 2018, a gente fazia mais de 55% das nossas vendas em faixa e meio. O faixa e meio, ele mal usava ProSoluto, porque o subsídio era alto, o teto era baixo, você não tinha ângulo para colocar muito ProSoluto, não tinha necessidade, nem cabia, né? Então, o ProSoluto ele era baixo para o faixa e meio e era alto para o faixa 2. Mas como você tinha um mix muito alto de faixa e meio, o ProSoluto estava baixinho no balanço. O que veio acontecendo a partir de 2019? O faixa e meio ele ficou menos representativo na companhia, né, até pelas restrições impostas pelo programa. Então, hoje o faixa e meio na tenda, ele gira entre 20% a 30% das vendas. No primeiro tri ele ficou 24%, por exemplo. E aí essa mudança de mix tem feito o ProSoluto aumentar. Como ele tem um duration razoavelmente longo, né, são 24 meses o duration do nosso ProSoluto, isso demora em torno de 2 anos até se ajustar dentro do balanço. Então, esse crescimento ele tem um pouco desse carrego do ajuste da estratégia que a gente veio fazendo, né? Hoje, para te dar um número mais específico, faixa 2, a gente usa 8% das vendas, 8% do preço de venda é ProSoluto pós-chaves, e no faixa e meio, 4% do valor da venda é o ProSoluto pós-chaves. Então, essa mudança de mix, né, quando faixa 2, que tem mais ProSoluto, vira mais representativo, ao longo do tempo você vai ajustando o tamanho desse balanço, é isso que está acontecendo. A gente vai tentar demonstrar isso mais graficamente das próximas vezes, porque é complexo de entender assim, mas a explicação técnica é essa. Então, a gente não está aumentando o ProSoluto como percentual da venda em cada um dos itens, entre faixa e meio e faixa 2, tá? Mas o mix mudando acaba tendo esse efeito. Um ponto relevante aqui do ProSoluto na nossa visão é a capacidade de cobrança e a capacidade de provisionar esse negócio direito, né? Então, a tenda tem um modelo de provisão bastante sofisticado e funcional do ProSoluto, a gente tem bastante segurança de balanço, que o saldo que está lá a receber vai ser recebido, e que se algo mudar no cenário macroeconômico, o que quer que seja, a gente vai reajustar muito rápido essas provisões. Felizmente, não é isso que a gente está vendo, tá? A performance da cobrança continua similar, mesmo acabando o auxílio emergencial, enfim, né, que era até uma dúvida que a gente achava que a performance podia piorar, não piorou, né? Então a gente a gente tem segurança de que o saldo a receber do balanço ele é líquido, tá? E a outra coisa é cobrar bem, né? Quanto melhor a gente cobra, menos a gente perde desse valor aqui. Então, garantindo que a gente tem o valor correto do balanço que vai ser recebido, esse crescimento em função do mix não preocupa a companhia, tá? Ótimo, beleza, obrigado. Legal. Vamos lá. Lembrando aqui, pessoal, fazer perguntas, botão de raise hands, por favor. A nossa próxima pergunta vem do Alex Ferraz, do Itaú BBA. Alex, você pode desabilitar seu microfone e realizar sua pergunta, por favor. Bom dia, Osmo, Renan, Cauê, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas. A primeira aqui em relação ao off-site, né? Vocês falaram da aquisição de 3 terrenos, com land bank total de 6. Vocês poderiam passar um pouquinho em termos de VGV, como é que está esse land bank, né? Qual que é e um pouco o timing de lançamento, né? Tem um projeto piloto que vocês estão desenvolvendo, mas o que a gente poderia esperar de timing aqui de lançamento para esses projetos off-site? E a segunda aqui em relação a essa questão da expansão regional, né? Voltaram a focar um pouco mais em São Paulo, anunciaram Campinas, mas aquelas outras praças que a gente viu aqui, um movimento mais forte de vocês em 19, se eu não me engano, Paraná, Goiás, como é que está sendo o desenvolvimento, o ramp-up da operação nessas praças? Tem deixado a desejar, por isso que voltou muito mais o foco aqui a São Paulo, ou também a operação está indo de acordo aqui com o planejado nesses estados novos aqui que vocês entraram nos últimos 2 anos?
Eu pego aqui, né? Pega a primeira, eu pego a segunda, tá bom? Tá bom. Tudo bom, Alex? O VGV desses projetos é um VGV pequeno, nem saberia te dizer, porque eles têm uma escala piloto. Lembrando, 2021 e 2022, o planejamento do Offsite é que ele lance uma série de pilotos para estabilizar o modelo de negócio, para começar um ramp-up a partir de 2023, buscando as 10 mil unidades lá em 2026. Esses terrenos adquiridos, eles encaixam dentro dessa filosofia de pilotos. Então, são projetos pequenos e cada um deles com algum experimento nosso na cabeça. Então, tem vários pedaços do modelo de negócio que a gente quer experimentar e cada um desses projetos se encaixa dentro dessa lógica. Então, a gente não deve ter muito longe de ter um operacional significativo ou material em 2021 e provavelmente também não em 2022. Maravilha. Em relação aqui ao crescimento nas demais praças, Alex, eles estão acontecendo bem a contento, tá? Assim, quando a gente trouxe a discussão no Investor Day, a gente via que o maior desafio estratégico do on-site era crescer em São Paulo, porque o crescimento nas outras regiões, eles continuam acontecendo muito bem, né? Então, Bahia cresce bem, Rio Grande do Sul cresce bem, Rio de Janeiro cresce bem, Ceará, que foi a última operação que a gente abriu, ela cresceu muito rápido, ela está crescendo até mais rápido do que as primeiras. Goiânia está chegando num tamanho interessante agora também, e Paraná, idem, né? Paraná foi a primeira. Então, o crescimento delas está ocorrendo a contento. Só que se a gente crescesse nessas regiões e não conseguisse voltar a ganhar share em São Paulo, a gente não ia conseguir endereçar o mercado da companhia, que a gente acredita ser de 30 mil unidades ano, né? Então, a nossa luz amarela no ano passado acendeu em São Paulo. As demais estavam indo bastante bem, mas São Paulo a gente estava perdendo share. Então, esse resgate que a gente vem fazendo de São Paulo, ele dá segurança que a gente continua almejando o crescimento de 10% a 15% ao ano da companhia nos próximos anos, o que endereça um mercado de 30 mil unidades daqui a alguns anos só no modelo on-site, além das 30 mil do modelo off-site, tá? Então, a gente não tem nenhum sinal amarelo nessas regiões, pelo contrário, elas estão, especialmente Ceará, que está deixando a gente bastante contente, tá? Então, nada preocupante, não. Tá ótimo, Renan, e ficou bem claro. Vamos lá, pessoal. Nossa próxima pergunta, ela vem da Aline Caldeira, do Bank of America. Aline, você pode tirar o seu microfone do mudo e realizar a pergunta, por favor. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim, tudo bem, Aline? Não, tudo ótimo. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria voltar um pouquinho no tópico da pressão de custos. Eu queria ouvir de vocês se vocês têm visto essa pressão só mais do lado dos materiais ou vocês já começaram a ver algo mais em mão de obra? Ah, tá legal. Quer falar, Rodrigo? Posso falar. Aline, a pressão de mão de obra deve vir agora, na verdade, porque o dissídio está em época de negociação e a gente precisa ver como é que se fecha essa negociação. Lembrando, a Tenda ela tem uma estrutura muito diferente das outras incorporadoras. A gente 100% verticalizado na nossa torre. Quando a gente pega o total de mão de obra direta e indireta, a gente tem quanto, Renan? 70% de mão de obra direta, é isso? 66%, né? 66% da nossa mão de obra é direta. Isso é muito atípico de uma consultora. Normalmente, a consultora trabalha muito com empreiteiros. Então, a gente deve, sim, ter alguma pressão por dissídio, mas uma pressão provavelmente muito menor do que se a gente contratasse empreiteiros, porque, além do aumento do valor homem-hora pago para o funcionário, existiria o valor do aumento da competitividade pelos empreiteiros. Lembrando que esse foi, quando a gente falou de pressão de mão de obra lá em 2010, 2011, não era necessariamente um aumento salarial dos operários, e sim um aumento da procura dos empreiteiros.
esse tipo de pressão a gente estaria blindado nesse momento. Não, legal. Obrigada, pessoal. Obrigado. Vamos lá, dando continuidade, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Elvis Credentio, do BTG Pactual. Elvis, você pode prosseguir com sua pergunta, por favor. Bom dia, Osmo, Renan, Cauê, Leandro. Duas perguntas aqui também do meu lado. A primeira sobre as despesas comerciais, né? Se vocês puderem compartilhar aí com a gente uma expectativa, né, de quanto que vocês esperam essas despesas comerciais como percentual da receita, depois de implementarem todas essas transformações digitais que vocês têm em mente, né? E até depois de também fecharem as lojas que vocês planejam fechar nos próximos anos, meses, não sei. E aí, obviamente, também se puderem passar um pouco de expectativa com relação a prazo, né, para vocês implementarem tudo isso, também seria legal. Aí a minha segunda pergunta é ainda sobre terrenos no off-site, né, porque muito do crescimento do off-site se passa por construção de land bank, então se puderem compartilhar com a gente aí como que está essa procura por terrenos, se tem sido mais fácil ou não encontrar terrenos em estágios mais avançados de aprovação e como que tem sido, né, o que os terreneiros estão pedindo em termos de percentual de dinheiro, percentual de permuta, se está em linha com o esperado. É isso. Obrigado. Obrigado, Elvis. Rodrigo, posso falar primeiro, você pega a segunda, tá bom? Em relação às despesas comerciais, Elvis, de fato, a gente ainda não acha que está no fim dessa curva, né? Seja pelas iniciativas internas da companhia, que ainda estão se desenvolvendo, muitas delas, e outro motivo também é que a gente ainda está no momento de pandemia, né? Ou seja, mesmo as 67 lojas que se mantêm abertas, elas não estão com um volume de visitas espontâneas elevado, naturalmente, as pessoas não estão circulando, né? Então, elas não estão no seu pleno da eficiência. Então, tanto pela pandemia quanto pelas iniciativas novas, a gente ainda acha que tem uma curva longa aí, em torno de 2 anos, para a gente capturar a plenitude do que a gente está desenhando, tá? E ainda para a gente é difícil dizer, Elvis, o quanto disso vai se transformar em mais VSO, em mais preço ou em menos custo de vendas, né? Que a gente pode transitar entre essas coisas, né? Então, posso melhorar a conversão de vendas com uma maior inteligência de que tipo de cliente eu estou trazendo para a loja, ou para a loja virtual, ou para a loja real. Eu posso conectar os clientes de certo tipo com os vendedores que mais vendem para aquele tipo de cliente, mais velho, mais novo, solteiro, casado. A gente tem muita coisa dentro de casa ainda para fazer. Isso pode aumentar a conversão de vendas e a gente resolver vender mais. Ou então isso pode fazer com que a gente escolha melhor os clientes e venda mais caro, né? Então tem componentes aqui ainda que são variáveis que a gente não sabe como que elas vão ficar no final, tá? Quando a gente olha aqui o histórico da companhia, a gente já chegou a ter 7% do custo de vendas sobre vendas, agora a gente tem 6% do custo de vendas sobre vendas, a gente acha que ainda tem mais um caminho parecido para trilhar pela frente, mas de novo, ainda é difícil dizer como que isso vai se transformar no P&L, mas certamente o impacto ele é positivo, tá? Bom, com relação a terrenos no off-site, a gente não tem procurado terrenos numa fase muito avançada de aprovação, porque um dos diferenciais que a gente gostaria de trazer para o projeto é um urbanismo diferenciado, então a gente precisaria ter a certeza de que o projeto estaria sendo aprovado de acordo com os nossos conceitos urbanísticos. A disponibilidade de terrenos, ela é bastante substancial. Imagina que a gente precisa de terrenos que são terrenos hoje rurais, mas no limite das cidades. Como a gente fala de cidades médias, e são cidades do interior, ou seja, elas não têm... No interior do estado de São Paulo, ela não tem nenhuma grande barreira geográfica, não tem montanha atrás, não tem mar na frente. Existe uma disponibilidade de terrenos rurais com bastante abundância. Então, a nossa experiência, eu já fui presidente da Alphaville lá atrás, o Vila, que é nosso sócio, também foi presidente da Alphaville, então a gente conhece muito esse tipo de terreno, a gente sabe que a disponibilidade dele é razoável, bastante grande. A gente, diferente dos terrenos das grandes cidades, onde
Cada terreno ele tem um potencial de geração de demanda por si só. Se a gente vai para Jaguariúna, por exemplo, você não precisa ir atrás de um terreno específico. Você tem uma gama de terrenos que seriam terrenos apropriados para o tipo de produto que a gente imagina lançar, então a disponibilidade numa mesma localidade é muito maior. E essa dinâmica permite a gente adquirir 100% em permuta. Então, até agora, é óbvio que nos projetos pilotos, quando a gente precisa de terrenos menores, mais bem localizados, mais para o prato para a boca, a gente tem sim investido um pouco em dinheiro, mas a gente não espera ter um componente de dinheiro significativo, se é que vai ter nos terrenos em regime. Essa prospecção deveria ter uma dinâmica parecida com o loteamento, que é 100% em permuta. Eu não sei se eu respondi aí tudo que você queria saber. Ficou bem claro. Obrigado, Osmo. Obrigado, Renan. Bom dia. Legal, pessoal. Vamos lá. Nossa próxima pergunta, ela vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, você pode habilitar seu microfone e realizar a pergunta, por favor. Bom dia, gente. 2 perguntas rápidas. A primeira sobre a questão de margem. Vocês comentam até no release que o Covid aí causou algumas restrições em obras, enfim, foram paradas de menos de 15, menos de 10 dias na maioria das obras, mas só entender se isso também impactou a margem bruta desse trimestre, enfim, se puder dar alguma métrica mais quantitativa, até para entender, enfim, obviamente custo foi a grande parte, mas pensando para o segundo tri, não deveria ter, enfim, um novo lockdown, isso poderia aí te dar algum ganho na margem. E a segunda pergunta, mais relacionada também com o off-site, enfim, no call passado vocês comentaram bastante sobre a parceria com a Tec Verde, enfim, né, dividir algumas tecnologias, saber se teve alguma evolução nisso, se vocês aprenderam alguma coisa nova aí que ajuda talvez a acelerar os outros processos que a gente viu no site visits que tiveram, enfim, seja, né, produção do teto, outros componentes ali que ainda acabavam sendo algum tipo de gargalo aí para chegar nessas 10 mil unidades por ano. Obrigado. Legal, Mota. Obrigado pelas perguntas aí. Rodrigo, você pega do off-site depois, tá bom? Bom, em relação à margem, Mota, de fato foi uma paralisação curta, né? Quando a gente compara o que aconteceu em 2020, né? Foi uma paralisação bem longa em 2020, esse ano foi curtinha, ainda bem. E o impacto em custo aqui, ele é bem pequeno, tá? Nesse aspecto, ele custa 2 milhões, 2 milhões e meio do que a gente viu dessas obras, já está no orçamento, né? Inclusive, que a gente já revisou aí em março, já está com essa revisão, né? Mas é bem pouca coisa, tá? O maior componente mesmo são os materiais, tá? Felizmente foi uma parada que não afetou tanto. Então também não espero que isso melhore muita coisa no segundo trimestre, né? Não foi nada que seja digno de nota, não, tá bom? Perfeito. Com relação à parceria com a Tec Verde, a gente tem tido muitos aprendizados, muitos deles relacionados ao método construtivo, mas também ao fato de que esse empreendimento em Leme, que é onde a gente fez essa parceria com a Tec Verde, ele tem características mais próximas ao que seria o nosso produto definitivo do que o produto de Mogi. Mogi ele está numa praça de uma renda muito maior e que não tem características de interior, ele tem características mais de capital. Então, o empreendimento em Leme ele tem sido muito importante, além da parte construtiva, para a gente entender a dinâmica da relação com o cliente. Então, ele virou nosso grande protótipo para vários focus groups, para várias entrevistas, para pegar percepções de empresas de venda, para ajustar o nosso discurso, para testar marca, então, ele tem sido bastante importante para isso também. Então, a gente está aprendendo que nem criança aqui, então tudo que a gente faz é um aprendizado enorme, e essa parceria com a Tec Verde tem sido um banho de informações relevantes para o projeto aqui. Perfeito, bastante claro. Obrigado, Oscar. Nossa próxima pergunta vem do Raul Grego, da Eleven Financial. Raul, você pode desabilitar seu microfone e realizar a pergunta, por favor. Oi, pessoal, estão me ouvindo aí? Raul, estamos sim. Oi. Do meu lado aqui, na verdade, uma pergunta mais relacionada aí à margem também.
o quão flexível aí vocês fizeram um aumento de preço aí marginal nesse trimestre, né, em relação ao passado. O quão flexível é para vocês também aumentarem mais ainda o preço para ganhar margem, tá? Só para mantendo aí a velocidade de vendas, quão sensível é essa relação. E também em relação aos custos, né? Se vocês estão vendo aí essa pressão aí de preços, né? Vocês já revisaram aí o orçamento, mas se tiver um novo aumento aí, se a gente pode ver essa margem aí dos 31, aí 31 e pouco que foi nesse primeiro trimestre, a gente pode ver aí caindo abaixo do que é a meta de vocês aí de 30%. Legal, Raul. Vamos lá. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao preço, Raul, em geral, o trade-off ele é muito forte entre aumentar preço e ver o que acontece com as vendas, né? A elasticidade básica da tenda aqui, que a gente verifica, é a cada 1% de aumento de preço cai 15% do volume. É muito, muito elevado. Mas isso não está acontecendo agora, tá? A gente está conseguindo aumentar preço sem perder volume, porque a gente não tem mais competição, de fato, tá? Então, a gente ainda não sabe qual é o limite desse aumento de preço, né? A gente está testando isso, mas hoje a gente está conseguindo aumentar o preço, quando a gente pega a performance março-abril, em torno de 1% do que a gente praticava, sem perder volume, né? Então realmente não é nada tão relevante, a gente não vai aumentar 5%, 10% de preço, nenhuma hipótese, tá? Não é isso que a gente imagina, mas algo como 1%, 1,5%, parece crível já a gente acreditar sem perder volume. Quando a gente começar a avaliar que aumentar preço está fazendo eu perder volume nesses patamares de elasticidade, aí realmente não vale a pena. Quando a gente faz a conta de VPL, do EVA da companhia, para fazer essas trocas com perda de 15% de VSO, acaba não valendo a pena. Então, a gente vai testar aqui qual é o limite desse aumento de preço, sem perder volume, e aí quando a gente começar a notar que começa a perder volume, a gente interrompe essa trajetória de aumento. Mas hoje ela está positiva, tá? Em relação a custos, Raul, é difícil a gente antecipar, né, porque tem uma questão macroeconômica muito forte também por trás desses aumentos de custos, inclusive internacional, né, que pode mudar a dinâmica disso, né, mas do que a gente tem de discussão hoje, são aumentos que são menos substanciais do que essa primeira leva que a gente teve. Essa primeira leva de aumentos afetou a margem da companhia em 1,5%, é bastante coisa, né? Entre 1% e 1,5%, e a nova leva que a gente está imaginando, se ela se concretizar, ela não deve impactar nem metade disso, tá? Então, não parece ser suficiente ainda para a gente ficar fora, mesmo com o aumento, né, desse nosso guidance de 30% a 32% de margem bruta ajustada para o ano. E isso desconsiderando o aumento de preço. Se o preço aumentar, aí realmente a gente está bem mais tranquilo dentro do guidance. Então, hoje a gente não vê essa pressão para ficar fora do guidance no ano, tá bem, Raul? Obrigado. Lembrando, pessoal, para realizar perguntas, por favor, botão de Raise Hands. Nossa próxima pergunta vem da Thaís Alonso, do Citi. Thaís, você pode fazer sua pergunta. Oi, gente, não tem código lá em Cami sem falar de FGTS, estava estranhando. Até ano passado, quem contratava no SBPE, ficava no SBPE, quem contratava no FGTS. Desde o final do ano, as regras mudaram um pouco, pelo que eu sei. Agora, a empresa que contrata no SBPE não necessariamente tem seu cliente repassado no SBPE. O cliente pode optar pelo FGTS. Isso aumentaria a concorrência pelo funding? Como que vocês veem essa mudança de processo? Obrigada. Thaís, na verdade, eu acho que em teoria, você poderia ter pessoas que se enquadrariam no Casa Verde e Amarela, que têm renda abaixo de R$5.000 e que estavam sendo contratadas no SBPE, porque o empreendimento foi contratado no SBPE antes e agora ele poderia ser contratado, o empreendimento no SBPE com desligamento no FGTS.
Eu nem sei se isso já está vigente. Já está vigente, né? Já desde o quarto tri do ano passado. Então isso já está vigente. Mas, em termos práticos, a gente acha que o efeito, na verdade, ele é positivo para o Casa Verde e Amarelo. Pelo seguinte, porque essa faixa de renda mais alta, que era o faixa 3, que era o risco potencial que você está levantando, que é o empreendimento contratado no SPPE, que antes não podia desligar no Minha Casa Minha Vida, agora ele poderia desligar no Casa Verde e Amarelo. O que está acontecendo com este cara de 5, 6 mil reais é que hoje, mesmo se o empreendimento é contratado no Casa Verde e Amarelo, ele está sendo desligado no SBPE, porque as condições do SBPE ficaram até melhores do que as condições do Casa Verde e Amarelo, com produtos IPCA+, poupança mais, redução de taxa de juros. Então, o que tem acontecido na nova dinâmica é que a redução de taxa de juros e novos produtos financeiros tem reduzido a pressão sobre a FGTS, não aumentado a pressão sobre a FGTS. Obrigada, gente. Nossa próxima pergunta vem do Elvis Credendio, do BTG Pactual. Elvis, pode habilitar seu microfone e realizar a pergunta, por favor. E pessoal, outra pergunta aqui sobre Casa Verde e Amarela também. Se vocês acreditam em alguma mudança de teto, em termos de preço, né, dentre as regiões que são atendidas aí pelo Casa Verde e Amarela, e também em termos de subsídio, né, se vocês acham que poderia ter alguma mudança nos subsídios também entre regiões. E se esse seria o caso, como que vocês veem isso para a estratégia da companhia? Se poderiam focar mais em uma região ou outra? É isso, obrigado. Pego essa aqui, Ana. Claro. Você guardou uma bela pergunta para o final, hein, Elvis? Acho que a gente terminou mais cedo, tem chance de não. Vamos lá. Existe uma conversa viva com o governo sobre ajustes de parâmetros. Isso é normal, quase todo ano isso existe. O que a gente tem sentido do governo é o seguinte, que o governo gostaria de privilegiar as regiões e rendas que têm sido menos assistidas proporcionalmente ao déficit historicamente. Quais seriam elas? Nordeste, cidades médias e rendas menores. Para nós, em termos de onde a gente está posicionado, isso é uma boa notícia, porque nós somos a empresa de capital aberto que tem a maior participação em Norte e Nordeste, a gente atua no menor extrato de renda do Casa Verde e Amarelo, e o nosso off-site construction ele tem direcionamento exclusivo para cidades médias e pequenas do interior. Então, estrategicamente, para nós, essa mudança de ênfase, ela seria benéfica para a gente. Aonde que existe alguma preocupação? A preocupação de sempre, que é o tamanho do pote, que são os recursos da FGTS, se eles seriam suficientes para um incentivo adicional. Nossa impressão é que o governo, sim, deve facilitar parâmetros para essas localidades. Isso, sim, deve aumentar a demanda para empresas que atuam dentro dessas demografias e regiões. O que deve, sim, aumentar a pressão sobre a FGTS. Por outro lado, todo mundo hoje atua sobre uma realidade de custos que é muito diferente de um ano atrás. Então, o contexto atual de custos, na nossa visão, naturalmente levaria a uma redução muito importante de pressão sobre o FGTS, porque muitos players deixaram de ser competitivos. Então, o nosso entendimento é que o net dessas várias forças, privilégio, melhora de parâmetros em localidades onde a tenda tem foco, maior pressão no FGTS por abrir essa torneirinha, menor pressão no FGTS pelo aumento de custos, o net disso, para nós, seria positivo. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado, Osmo. Legal, pessoal. Só relembrando aqui, fazendo mais uma pergunta, eventualmente, botãozinho de Raise Brands.
legal. Pessoal, não havendo mais perguntas, queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado por vocês participarem aqui do evento. Eu vou passar a palavra para o Renan fazer as considerações finais. Nós aqui do time do RI, a gente está à disposição para mais detalhes, para mais esclarecimentos, para poder ajudar a todos no que for preciso, tá bom? Muito obrigado. Legal, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação, tá? Eu queria fazer alguns recados finais aqui, bem específicos, né? A primeira coisa, a gente tá bem resoluto nos nossos objetivos de longo prazo. Vocês conhecem o management da Tenda, é muito preocupado em olhar o longo prazo e avaliar se a gente está com as estratégias para ter crescimento sustentável lá na frente. É assim que a gente se orienta, é assim que a gente define que mercados a gente entra, né? Em que mercados a gente fica. Então, a gente acredita que está no caminho certo, tá? No aspecto do on-site, né, que a gente já tem hoje, né, 9 regiões metropolitanas, vão abrir a 10ª com Campinas. O crescimento está conforme a gente imaginava. O ponto, né, que a gente trouxe dentro do Investor Day, que era como é que a gente ia conseguir crescer em São Paulo com esse volume de players. A gente está conseguindo resolver essa situação, estamos conseguindo crescer mais rápido do que a gente estava antes. Isso deixa a gente bastante satisfeito. E nas outras regiões, a gente, de fato, joga muito bem, a gente joga sozinho. No nível de preço que a gente atua, não tem ninguém que consegue oferecer o produto que a gente oferece. Então, o crescimento está deixando a gente bastante confortável aqui de que a gente está no caminho certo. E no off-site, o projeto está avançando muito rápido. Ao que se pese que é um negócio de ciclo longo, que exige todo um entendimento, né, tem muita inovação envolvida. A gente, cada trimestre, vocês têm visto, a gente consegue trazer novidades, consegue trazer evoluções relevantes do projeto. A gente acredita que nos próximos trimestres também vai ter coisa nova bem legal para mostrar para vocês. E, de fato, assim, o off-site ele tem uma capacidade de gerar opcionalidades para a empresa muito grande, né? Primeiro, porque o mercado endereçável dele é bastante interessante. Segundo, porque é uma matriz que tem muito ainda que ser desenvolvida no Brasil, e a Tenda capitanear isso pode trazer vantagens competitivas de muito longo prazo, né? Todo esse esforço que a gente está fazendo aqui. Então, a estratégia está andando como a gente gostaria. E aí tem um grande ponto importante que a gente quer tratar aqui com vocês, que é, de fato, essa revisão de custos, né, que vem acontecendo para o setor inteiro. De uma certa forma, desde quando a Tenda fez o spin-off, né, quando a gente estava se movimentando para voltar ao mercado, a gente sempre falava, né, que a Tenda, ao seu lowest cost provider, que era a nossa grande ambição, e fazer isso através da abordagem industrial, que é característica da nossa cultura, faz que a gente ofereça produtos a preços que ninguém consegue oferecer e que a gente seja rentáveis, que nós sejamos rentáveis em cenários que ninguém consegue ser rentável. E a gente está vendo isso agora, né? Os custos subiram, a margem bruta da companhia foi para 30%, 32%, que é o nosso guidance. A Tenda já operou a 40% de margem, né? E a gente, desde aquela época, falava com o mercado que, em regime, fazia sentido você ver a margem dessa companhia de baixa renda operando em 30%, 32%. E se a Tenda opera 30% e 32%, nesses preços, a maioria dos players não consegue operar nessa faixa e saem do mercado. E a gente tem uma estrada livre para percorrer. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, tá? Então, a gente tem um mercado muito livre, isso dá uma segurança em termos de competição, de que a gente consegue explorar esse mercado cada vez mais, sem competição relevante, né, de players grandes, inclusive players pequenos, né, até os formiguinhas estão saindo desse mercado. Então, isso está bastante de acordo com a nossa estratégia. A gente acha que o potencial de geração de valor que a gente tem em ser o único player que consegue oferecer moradia popular, de fato, no país, é muito grande. Ainda mais quando a gente consegue atuar em região metropolitana, no on-site, e atuar em regiões menores, no off-site. Então, o footprint da companhia aumenta muito e atinge um extrato de rendas que ninguém mais consegue atingir. Então, isso está... claro, né, que o aumento de custo preocupa todo mundo, mas está bastante de acordo com a nossa estratégia. Tem hit em rentabilidade, tem sim, mas agora a gente é o único. E isso é bastante interessante, dá uma segurança de que a gente está no caminho certo, tá? Então, queria passar esse recado final aqui para vocês. E, de novo, a gente está à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, espero que vocês todos tenham um bom dia e se cuidem nessa pandemia que ainda não acabou e está longe, né? Bom dia para todos, pessoal. Vai, galera. Até mais.